Gente boa que faz parte da Convenção Batista do Tocantins. Igrejas queridas do Pará, Maranhão, Goiás e Tocantins, que são as regiões aonde a Convenção Batista do Tocantins atua. Gente boa de Deus, estamos aqui mais uma vez para mais um podcast CBT. Desta vez, para um podcast muito especial, Cláudio, sobre um tema especialíssimo, Muito interessante, interessantíssimo. pastor. Nós vamos falar sobre Igreja. Olha só, hoje nós vamos falar sobre igreja. Esse negócio de igreja, Cláudio, É é benção. desafiador, não é? E desafiador. Desafiador. Vamos pensar um pouquinho sobre igreja e eu espero que você que vai ver esse podcast, ao fim de nosso bate-papo, de nossa boa conversa aqui, Deus possa abençoar a sua vida e a sua ideia sobre igreja possa ser muito abençoada para a glória de Deus, para a glória do nome de Jesus. Cláudio, Amém. igreja. A gente percebe, Cláudio, que há uma confusão muito grande hoje sobre esse negócio de igreja. O conceito de igreja, ele é extremamente diversificado. Eu percebo, Cláudio, que tem gente que praticamente idolatra a igreja, que é um equívoco, não é isso? Que é um equívoco. A igreja não é para ser idolatrada, Não é pra ser adorada, não é Jesus. amada, mas só É isso. o dono da igreja. E tem gente, Cláudio, que não dá nenhum valor para a igreja. Nenhuma importância pra Nenhuma igreja. importância. É incapaz de reconhecer o que é a igreja, quem é a igreja, de onde ela vem, qual o propósito e missão da igreja e para onde ela está indo. Não é isso? É verdade. Vamos bater um papo sobre isso hoje aqui? Vamos lá, pastor. Vamos Eu lá. queria começar, Cláudio, situando um pouquinho essa questão da origem da igreja. De vez em quando, você que está nos vendo aí, sabe que você vai encontrar muita matéria. O fundador da igreja tal foi fulano, o fundador da igreja tal foi Beltrano, o fundador de outra igreja é Tetrano, e por aí vai. Não há uma espécie de ansiedade por encontrar aonde é que cada igreja começa. Mas eu tenho para mim, Cláudio, que não tem nenhuma importância conceitual como é que os batistas começaram, como é que congregacionais começaram, como é que presbiterianos começaram e por aí afora. É muito importante que a gente tenha em mente como é que a igreja do Senhor Jesus Cristo começou. Né? E nós vamos encontrar lá no Novo Testamento umas palavras de Jesus em Mateus, quando ele diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está estabelecido no estudo da origem e natureza da igreja que a igreja ela foi criada, ela foi fundada por Jesus Cristo. Quando Jesus diz assim, edificarei a minha igreja, uma coisa fica patente. A igreja é originada em Jesus Cristo. Ela não é originada em nenhum dos apóstolos, ela não é originada em nenhum dos pais da igreja, ela não é originada em nenhum dos líderes que ao longo da história organizaram estruturas denominacionais para melhor servirem à igreja de Jesus Cristo, né? Porque as estruturas denominacionais, Cláudio, elas têm o propósito de melhor servir de maneira mais estruturada, mais contextualizada a igreja coletiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante que a gente tenha em mente. A igreja nasce de um propósito de Jesus Cristo. A segunda coisa que... Ele é o chefe da igreja. Ele é o chefe da igreja, ele é o dono da igreja. É o cabeça da igreja. A igreja é dele. É dele. E Cláudio, tem uma figura muito linda que eu encontro no Novo Testamento, que ele é o noivo e a igreja é a noiva. Olha que figura fantástica. Até, pastor, esses dias, lendo aqui uma parte do livro O Novo Normal, do John Earth, parece que é assim a pronúncia do nome, e ele cita um caso bem interessante, de alguém que estava falando mal da igreja. E aí ele disse assim, mas você ama Jesus e fala mal da igreja? Sim, eu amo Jesus, mas eu não amo tanto a igreja. Ele disse assim, aí ele perguntou, como seria se você fosse a um casamento e chegando lá,
você falasse para o noivo mal da noiva dele, como é que o noivo se sentiria? Olha aí. Pois é, como é que você vai falar mal da noiva para o noivo, que é Jesus? Que é falar Jesus. mal da igreja. Então, você precisa pensar bem, analisar bem, antes de fazer esse tipo de avaliações acerca da igreja. Exatamente. Eu gosto de dizer isso, Cláudio, que a igreja é a noiva de Cristo. E que todos nós que fazemos parte dela precisamos ser extremamente zelosos, cuidadosos ao falar da igreja, ao pensar na igreja e ao lidar com a igreja. Porque nós não estamos lidando com uma comunidade, nós estamos lidando com a noiva de Cristo. Você não está lidando com uma instituição apenas, mas é a noiva de Jesus. Pronto, Cláudio, eu me preocupo com a maneira como alguns pastores lidam com a igreja, tratam a igreja e falam da igreja. Por quê? Em minha mente, o pastor é uma pessoa extremamente privilegiada que foi chamada por Jesus para ajudá-lo a adornar a noiva. Exatamente. Então, nós somos cooperadores de Cristo, como diz Paulo, para ajudar Cristo a adornar a noiva dele. Quando, no grande encontro do noivo com a igreja deverá ser a noiva mais linda do universo, preparada. E nós, agradecidos pelo privilégio que recebemos de ajudar a fazer isso, Exatamente. A adornar a noiva do Cordeiro. Então, Cláudio, vamos lá. A igreja, Jesus fundou a igreja e é importante a gente ter em mente isso, ela pertence a Jesus. A igreja não pertence ao pastor, a igreja não pertence à liderança da igreja, ela não pertence aos contribuintes, aos dizimistas, aos mantenedores. Ela não é do pastor, não é dos diáconos, não é da liderança da igreja. Ela não é de ninguém, ela é de Jesus Cristo. Alguém disse há um tempo atrás algo bem interessante. Em nenhum lugar tem um documento dizendo que Jesus transferiu a sua igreja para alguém. Para outra pessoa. Não, exatamente. Até às vezes nós pastores, de forma equivocada, falamos assim, a minha igreja. A minha igreja. Não é nossa, é de Jesus. Que não pode passar de uma forma carinhosa. Carinhosa, exatamente. Se passou disso... Já está confundindo as coisas. Eu me lembro de uma vez, há muito tempo, nós tivemos aqui a presença do pastor Miquel Barreto, e ele falando assim, olha, toma cuidado com a maneira como você trata a noiva de Jesus Cristo. E nós precisamos ter esse cuidado mesmo. Até aquela outra expressão muitas vezes usada, as minhas ovelhas. Não são nossas. Elas são de Jesus Cristo. Elas são de Jesus Cristo. Pastoreai as minhas ovelhas. Exatamente. Pastoreai o meu rebanho. Uma figura bacana que eu acho quando Jacó foi à casa do seu sogro para encontrar a noiva, o texto diz que ela estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Labão. Nós, pastores, somos servos de Jesus para pastorear as ovelhas de Jesus. Dele. Então, Cláudio, disso, rapaz, fica estabelecido que a maneira como nós lidamos com a igreja é muito delicada, é importante. Eu imagino que Jesus vigia a maneira como nós tocamos na noiva dele. Isso, Cláudio, deve ser para nós uma questão muito séria, muito importante. Até mesmo porque nós, pastores, e que nós já temos o privilégio de ser chamados, sermos pastores, haveremos de prestar conta a Deus das ovelhas. Das ovelhas. Pedro dá uma instrução, ele diz que para as igrejas que ela deve cuidar bem dos líderes, porque eles pastoreiam como quem haverá de dar contas, né? É isso daí, Cláudio. Cláudio, a igreja, ao longo da história, ela tem atravessado muitas lutas, muitas dificuldades. Às vezes, a nossa expectativa é que a igreja seja uma comunidade tão perfeita, tão incólume, que tudo na igreja seja lindo e maravilhoso, as mil maravilhas. E não é verdade, né? A igreja atravessa muitas lutas, aflições. Agora, Jesus... mesmo porque nós estamos lá. E Jesus, até por nossa própria causa. Nós formamos a igreja, né, pastor? Jesus diz assim... Pessoas complexas, né? Jesus diz assim, no mundo... Tereis aflições. Ele não disse isso para quem está no banco, na cama do hospital. Ele disse para os crentes que nós teremos aflições. A igreja, Cláudio, ela tem enfrentamento de uma caminhada de luta, de aflição, né? Ela é muito perseguida. Acho que nenhuma comunidade
jamais foi tão perseguida como a igreja, do né? Senhor. Como a igreja. Às vezes pode alguém pensar, os judeus foram tão perseguidos. É verdade, o povo judeu foi perseguido ao longo de toda a história, desde quando se formou a partir de Abraão. O Holocausto é um marco de sofrimento, mas a igreja, o sofrimento, a luta, as perseguições porque a igreja passa, elas são incomparáveis, são grandes, né, Cláudio? São grandes. Cláudio, igreja. É importante frequentar a igreja? É mais do que a gente pode imaginar, pastor. É muito importante a gente fazer parte da igreja, de uma congregação local. A gente às vezes diz assim, não, eu faço parte da Igreja Universal, não a que é conhecida aqui no Brasil, mas a Igreja Universal são todas as igrejas locais de Jesus, em diversos lugares do mundo, em todo o mundo. Mas a gente precisa ter uma igreja local que a gente faça parte dela como membro. Essa referência, ela é muito importante. Ela é algo que se torna um divisor também na questão da fé e na nossa relação com o mundo. Porque à medida que a gente não faz parte desse grupo, dessa igreja local, a nossa tendência natural é de um enfraquecimento também na fé e de ceder aos poucos à influência mundana. Então vamos lá, o que você está dizendo é que eu preciso de igreja. Pastor, você precisa de igreja, eu preciso de igreja, minha família precisa de uma igreja. E se a gente quiser dar um tempo, o que é que pode acontecer com a gente? Se tirar umas férias mais prolongadas tirar aí. umas férias mais prolongadas. É muito perigoso. Perigoso. É muito perigoso. A não ser que seja por uma questão de doença, né? Não tem como ir. Tudo bem. Mesmo assim... A igreja vai lá. A igreja tem que ir lá. A igreja tem que estar lá presente. Tem que estar visitando, tem que estar orando, tem que estar junto. Essa vida em comunhão, essa vida em comunhão, com a igreja. ela é necessária. Agora, você se afastar da igreja porque a igreja tem problemas, porque teve problemas com o pastor, com alguns líderes, é um grande equívoco. Vamos lá, grande Cláudio. erro. Mas igreja é uma comunidade de gente, de vez em quando dá problema. Às vezes os problemas não são tão grandes, mas tem hora, Cláudio, que dá problema mais grave. Brabo na igreja. E tem gente que sai muito ferida. Ferido, Cláudio, magoado. O que é que uma pessoa que sofre numa igreja, às vezes ela foi injustiçada mesmo, ferida. Ferida mesmo. De maneira não merecida. O que é que você aconselha para uma pessoa que se sente ferida e está com aquele sentimento negativo, de mágoa, de distanciamento? O que você pode dizer para uma pessoa dessa? Essas são realidades que a gente de vez em quando se depara com elas. Tem que lidar com elas. Tem que lidar com elas. Pessoas que foram feridas, de fato elas têm razão, estão magoadas, fizeram coisas que não deveriam ter feito e coisas assim acontecem. Mas eu vejo que, mesmo assim, essas pessoas precisam abrir seus corações e entender que elas podem conseguir encontrar um grupo, uma igreja local, em que elas vão viver um novo tempo. Elas vão viver um novo tempo com Deus e também com os irmãos, porque é necessário, não tem como dizer que eu tenho um relacionamento bom com Deus e não tenho com o próximo. A outra falso isso. É falso, isso não existe, né, pastor? A outra razão é que eu preciso da igreja. Se eu preciso, eu ficando fora, quem está perdendo sou eu, porque a igreja ela não para, a igreja ela avança, a igreja de Jesus ela está sempre em movimento. Pode até ser que uma igreja local parou no tempo, isso de fato acontece. Aquela comunidade. Mas a igreja em si de Jesus ela vai avançando. Cláudio, vamos voltar um pouquinho aí, você tocou num assunto importante. Que tem gente que pensa, e hoje tem muito esse negócio aí do pessoal que eu não preciso de igreja, eu posso ser crente na minha casa. Não existe isso. Cláudio, vamos lá. Me ocorreu agora uma lembrança de um fato narrado nos evangelhos. Jesus estava com os discípulos no templo e aí, nas lições que ele deu, ele diz assim, que se você vier entregar a sua oferta e lembrar que você está com problema com o seu irmão, antes de entregar a tua oferta, volta lá, resolva o problema de relacionamento para poder estabelecer o relacionamento com Deus. A gente poderia dizer que Deus cobra para ter um relacionamento conosco, que a gente conserte nossos relacionamentos com o nosso irmão. Exatamente. Não é isso? Tem que pedir perdão, tem que perdoar. Geralmente as pessoas que saíram magoadas e de forma realmente justas, elas foram magoadas, foram feridas. Então, o que elas mais vão precisar fazer é pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo,
que lhes dê coragem para tomar uma decisão difícil. Qual é a decisão? A decisão de perdoar. Eu vou perdoar. Agora, Cláudio, Deus cura essas feridas? Cura. Trata disso? Trata. Não é da noite para o dia que essa cura acontece, mas Deus vai tratando. Rapaz, e à medida que a pessoa vai retornando, essa cura vai acontecendo de uma forma mais rápida. Porque também, pastor, se eu ficar, às vezes, tem algumas pessoas, não estou me referindo a essas que foram injustiçadas, mas pessoas que se magoaram e saíram, achando que com a sua saída elas prejudicariam a igreja local. Estavam punindo a igreja. Estavam punindo a igreja. É um ato... uma vingançazinha. Uma vingançazinha, vamos dizer assim, entre aspas, não tão terrível, boa. Então, a pessoa, ela sai, às vezes diz assim, eu não vou mais entregar meu dízimo, eu não vou mais estar nessa igreja, essa igreja vai cair. Esse é outro equívoco. A obra é de Jesus, não é de alguém, não é de uma pessoa. Então, a igreja ela vai avançar. Cláudio, nesse sentido, a gente precisa amar a igreja. Precisa amar a igreja. Eu me lembrei agora de tem uma figura sobre negócio de relacionamento e amor entre o casal. É um desenho, tem dois velhinhos, um casal, num banco. Eles estão visivelmente magoados um com o outro. E está chovendo. E o homem, o velhinho, ele está com o guarda-chuva esticado, está com a cara emburrada, está com raiva daquela esposa dele, mas está com o guarda-chuva sobre ela para protegê-la da chuva. Que ama. Olha só, é amor, né? Então, é assim, Cláudio, para a gente lidar com a igreja, com as dificuldades próprias de gente, de pessoas, a gente tem que desenvolver amor pela igreja, né? Tem que amar, ter paciência com a igreja. Algumas pessoas que talvez hoje foram ruins em sua vida, foram más, lá no futuro elas podem se tornar bênçãos. Foram tratadas, curadas, né? E quando a gente olha para trás, às vezes essa mesma pessoa que nos feriu hoje já foi bênção também lá atrás. Já foi bênção, exatamente. Quando a gente começa a fazer essa análise assim um pouco mais ampla, a gente entende que a gente precisa tomar uma decisão. A decisão de amar. E não ficar naquela de dizer assim, não senti ainda no meu coração o desejo de perdoar. Não senti no meu coração o desejo de estender a mão. Não, o perdão. Não é assim que funciona. Não funciona, não. Não é uma questão sentimental, é uma questão de decisão. Você decidir. Isso daí, Cláudio, é uma coisa, suscita, isso que você está falando, suscita uma outra preocupação, é um negócio que me inquieta. Quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, e a famosa oração do Pai Nosso, ele diz assim, perdoa as nossas faltas, como temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Não é? E aí ele inclui uma advertência, porque se não perdoardes aos homens os seus pecados, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas faltas. Olha só, essa relação, Cláudio, é aquele que já tocamos um pouquinho lá atrás. Se a gente quiser gozar do perdão de Deus sobre nossas vidas, nós temos que deixar que o perdão flua também para alcançar os nossos ofensores, né? Até mesmo, pastor, porque quem se sente ferido, magoado, tem que entender uma coisa. É bem possível que você também já magoou outras pessoas. Você já feriu outras pessoas. É muito difícil, Cláudio, a gente encontrar alguém que não feriu ninguém. É muito difícil. É muito difícil, porque as circunstâncias às vezes nos empurram. E nós precisamos ser compreensivos, né? De fazer a leitura. Por que uma pessoa me tratou mal? Às vezes eu não sei o que aquela pessoa estava passando naquele momento. Qual é o pano de fundo de um relacionamento que foi prejudicado? Então, assim, ter também uma certa sabedoria para lidar nos relacionamentos ajuda a gente a minimizar os impactos das feridas e das mágoas. Até mesmo porque quem perdoa é quem ganha mais. É quem ganha mais, né? Dizem que a mágoa só faz mal a quem guarda, né? Só. É um fardo que só prejudica quem ela carrega. Tranca. Aí quando você perdoa, adoece a pessoa. Perdoar sempre é a melhor escolha. Então vamos lá, Cláudio. Seja qual for a circunstância, ame a igreja. Ame a igreja. Vá lá. Ricardo Barbosa, pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Planalto em Brasília, autor de muitos livros. Ele diz assim: igreja é um lugar que tem mágoa, é um lugar que tem fofoca, é gente que às vezes trai, gente que às vezes engana. Mas ela foi comprada e remida pelo sangue de Jesus. Acho que coisa linda, né? Nós fomos comprados pelo alto preço do sangue de Cristo. Então, Cláudio, eu percebo que existe um movimento aí do pessoal que não quer saber de igreja. Não quer saber.
E assim, Cláudio, não tem sentido, Não tem, né? não tem. A igreja, ela não é só uma comunidade da qual eu escolho ou não fazer parte. Ela é a noiva de Cristo, ela é o povo do céu, é o povo que está numa caminhada para o encontro de Jesus Cristo. Eu não posso ficar fora dessa multidão Não. lavada no sangue do Cordeiro. Então, Cláudio, dá uma palavra aí para quem acha que pode viver sua fé sem igreja. Olha, a minha palavra é: você não vai dar conta, porque o Senhor estabeleceu que fosse assim, por meio de sua igreja, dessa comunidade de fé, que se reúne em diversos lugares, lugares diferentes, templos mais chiques, outros mais simples, igrejas locais maiores, outras menores. Mas a gente precisa escolher uma dessas igrejas, uma igreja séria, que prega a palavra de Deus, comprometida com a palavra do Senhor, que ministra, que tem estudos bíblicos, uma igreja que tem os pés firmes, uma igreja envolvida em missões, uma igreja envolvida com a causa missionária. Porque quando a igreja está envolvida com a causa missionária, ela inverte seus dízimos e ofertas em missões, e missões vai tratar de questões sociais, vai tratar do avanço do evangelho. E então você vai ver que, de fato, você está participando de uma comunidade ativa e que faz a vontade do Senhor. Agora, ficar fora é complicado, porque a tendência de quem vai ficando fora e tendo um grupo que você acha que aquele é o modelo, mas que não tem fundamento bíblico para que aquilo ali seja de fato estabelecido, a tendência é daqui a pouco você ter algumas coisas entrando nessa convivência. Coisas que vão afastar você dessa comunhão com Deus. Afastar do evangelho, da palavra de Deus. Aí você começa a questionar o evangelho, você começa a questionar uma série de coisas, porque você saiu do ambiente de igreja onde a palavra de Deus verdadeiramente é ensinada. Cláudio, vamos lá. De vez em quando a gente percebe que tem umas pessoas que gostariam de ter uma resposta muito verdadeira. Qual é a igreja certa? Tem igreja certa? Como é que é esse negócio? Pois é, pastor. E aí? Tem a igreja certa? Tem a igreja... A gente gostaria que fosse a nossa. A nossa é a única certa. Aliás, a única certa. É a igreja batista certa. Não, não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Tem igrejas batistas bem complicadas. É verdade. Mas eu estou na igreja batista porque eu acredito que ela é a mais certa de todas. Por isso que eu estou nela. Mas eu vejo que o que é uma igreja certa? É uma igreja que segue a Jesus, que ela não tem nenhum outro chefe a não ser Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador. É Jesus Cristo, só Ele que salva. A igreja não tem chefe, não? A igreja não tem chefe. Um dos pontos que eu acho muito bom na Igreja Batista é exatamente esse. Por exemplo, nós temos convenções, nós temos a Convenção Batista Tocantins, a Convenção Batista Brasileira, a Aliança Batista Mundial, mas os presidentes delas, eles não têm nenhuma autoridade de chegar na igreja local. Nenhum é chefe. Nenhum é chefe. Não tem chefão aqui. Eles não podem chegar na igreja local e desmanchar tudo e dizer, hoje é eu que prego. Não. O pastor local, ele juntamente com a igreja, é que são os fatores decisivos. O presidente da Convenção Batista Brasileira, que aliás é um rapaz muito jovem, não é muito jovem, ele não manda na sua igreja. Não, ele não manda. Ele não é chefe lá, não? Ele não é chefe. É interessante. O nosso pastor, nosso querido presidente da nossa Convenção Batista Tocantins, ele também não é chefe. Não é chefe. Ele não pode chegar na tua igreja e mandar. Não pode, ele não pode. Ele tem que pedir autorização, permissão. Inclusive, nem dinheiro ele recebe, né? Nem dinheiro ele recebe, é verdade. Salário ele tem. Esse é um ponto positivo. As diretorias de nossas convenções não são remuneradas. Não são remuneradas. Então, esse é um ponto positivo. Então, não tem um chefe. O chefe da Igreja Batista é Jesus Cristo. Então, se você quer uma igreja boa, procure uma igreja que Jesus é o cabeça, é o chefe, e que o livro da igreja não é nenhum outro tipo de livro, é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Uma igreja que tem pregação e não palestras, uma igreja que prega a palavra de Deus, que prega o evangelho. Algumas um pouco mais profundas, outras de forma mais simples, mas que é pregado o evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. O tempo da pregação em qualquer culto da Igreja Batista é uma explanação da palavra de Deus, da Bíblia, não é? Inclusive, geralmente é um tempo maior. E nós oramos pedindo, Deus, me inspira a explicar a tua palavra sem feri-la, não é? Exatamente. Porque ela é o alimento. É o alimento. Cláudio, vamos lá. Então, esse negócio de não ter igreja, zero. Não, é zero. E esse negócio de a igreja certa também, a igreja certa é aquela que é de Jesus, pautada na palavra de Deus, comprometida com a obra de Jesus Cristo. Com a obra de Jesus. Esse negócio de missões, Cláudio, é interessante. Porque
eu me preocupo, às vezes, você tem igrejas pequenas, igrejas grandes, e a gente encontra hoje muitas igrejas grandes que, quando você faz um estudo, elas trabalham para se tornar empresas que crescem. Mas nem sempre você consegue perceber que existe um espírito missionário do ponto de vista bíblico, teológico e doutrinário. Então, qual é o nível de comprometimento que uma boa igreja precisa ter, comissões, para que ela seja uma igreja bíblica? Exatamente. O motor da igreja de Jesus é o Espírito Santo. Então, é o poder, né? É a pessoa do Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, agindo na vida da igreja. E o Espírito Santo vem sobre a igreja, principalmente para que ela faça a obra missionária. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que guia e que deve direcionar a igreja. E a visão, a ação do Espírito Santo é uma ação missionária. Missionária. A igreja, ela foi criada por Jesus com um propósito, uma missão. Com uma missão. Qual é essa missão mesmo? A missão de fazer discípulos. Construir templos. Não é construir templos, não é construir. Às vezes o que mesmo? É fazer discípulos. Fazer discípulos. A igreja deve fazer só uma coisa, discípulos. Ganhar gente. As outras coisas devem ser feitas com esse objetivo. Então, a visão de Jesus para a igreja é: façam discípulos. Façam discípulos de todas as nações. Essa é a missão da igreja. É a missão. Se ela a desconectar disso, complicou. Ela complicou. Aí ela está saindo do foco missionário, ela está saindo do foco da grande comissão. Ou seja, daquilo que Jesus determinou que ela fizesse. Por isso a igreja, mesmo ela quer crescer, quer. Nós queremos crescer. Todas as igrejas querem crescer. Claro, precisa, né? Precisa crescer. A igreja, ela foi construída para crescer. Fazer discípulos é crescer. É crescer, é multiplicação. Não tem essa história de dizer que não envolve números. Envolve diretamente. Sim. Nós precisamos crescer na qualidade. Não existe crescimento de qualidade se não houver... Sem quantidade. Então, na maioria das vezes, a quantidade é resultado de qualidade. Se a semente é boa, de qualidade... Vai produzir... Muito fruto. Muito fruto. Vai produzir. Agora, aí que tem um perigo, porque às vezes cresce, mas esquece que precisa investir na obra missionária em um todo, não só local, mas envolvendo o Estado. A missão é ir até aos confins da terra. Aí envolve Jerusalém, envolve Judéia e envolve Samaria. Então envolve a cidade local, envolve o seu estado, envolve o país e envolve o mundo. Cláudio, até aí... Principalmente procurar alcançar, quando se fala de mundo, mas até de fato falando de estado, os não alcançados. Os não alcançados. Que são, de certa forma, simbolicamente, os nossos confins. Eu não posso ir para a Indonésia, para a China, mas eu posso ir para comunidades não alcançadas no meu entorno. A pastor Donaldo ontem falando para nós do número de comunidades que tem no estado do Amazonas não alcançadas. É assustador. É impressionante. Perto da gente. Cláudio, 3 coisas que já ficam patentes aí. Você precisa de igreja. Agora, se você quer uma igreja que você diga assim, eu estou numa boa igreja, primeira coisa, tem que ser comprometido com Jesus Cristo. Segundo, com a palavra de Deus. Terceiro, com a obra missionária. Ela precisa ser conduzida pelo Espírito Santo. Obediente à voz do Espírito. Isso, Atos 13... retrata isso de maneira fantástica, né? O Espírito falou para a igreja de Antioquia. Separa. Né? E eles obedeceram, deram o seu melhor. Né? Eu queria puxar um assunto muito rapidamente, não se demorar nisso, mas, Cláudio, olha só, tem muita crítica hoje. Você, YouTube, Facebook, Instagram, um tanto espaço de redes sociais... A gente fica assim, às vezes, magoado. Porque tem muita gente assim, pastor rouba, pastor toma dinheiro, pastor isso, pastor aquilo. E, Cláudio, eu percebo que a maioria das pessoas que faz acusações de natureza financeira contra igrejas e pastores não sabe de nada. Não. Eles não têm ideia. Não tem como provar. E assim, não tem ideia de como que funciona a igreja. Então,
A Igreja Batista, essa é uma das outras razões que nós nos orgulhamos santamente, a Igreja Batista é uma igreja que prima pela transparência, né? A prestação de contas. Prestação de contas. Muita gente não sabe, Cláudio, mas a Igreja Batista presta contas. Pastor não mexe com dinheiro. Não mexe. A igreja tem uma diretoria estatutária, registrada em cartório, de acordo com o Código Civil. Tesoureiro administra as finanças da igreja de acordo com comissão de finanças, conselhos fiscais. O tesoureiro administra as finanças de acordo com as determinações da Assembleia. Não é? E isso presta contas, com documentação, com tudo. As igrejas hoje têm serviços de contabilidade terceirizados para dar uma transparência melhor possível. Então, uma coisa que eu diria, talvez a quarta coisa ou quinta, seria isso aí. Seria assim, procura uma igreja que tem transparência. Exatamente. Que não deixa margem para... Principalmente nesse tempo, de tantos escândalos. Os boatos, os comentários maliciosos podem surgir, mas tenha certeza que sua igreja é uma igreja que zela pela transparência, pelo trato com as finanças, que são recursos públicos. Nossos pastores, eles são sustentados pelas suas igrejas locais. E quem decide o sustento não são eles. É a própria igreja que decide, de acordo com a sua situação financeira. A capacidade financeira da igreja determina o que ela pode oferecer a um pastor. Todo membro de uma igreja batista, se quiser, se não souber, mas tem o direito de saber quanto seu pastor recebe. Basta perguntar. É transparente isso, ao tesoureiro. O pastor não mexe com o dinheiro. Né? Que coisa boa. Cláudio, vamos lá. Igreja. Igreja é importante? Demais. Mais do que a gente pode calcular. E aquela pessoa que está achando assim, não, eu estou cansado de igreja. Meu amigo, reanime-se, ore, clame ao Senhor da igreja, que é Jesus, peça ao Espírito Santo para lhe encher de poder, para que você comece a amar e desejar o melhor para a sua igreja. Porque às vezes você acha assim, essa igreja... A igreja dele, ele se refere a ela como essa igreja. Pejorativamente. Então, pejorativamente. Pare de falar essa igreja e comece a dizer esta igreja, porque eu faço parte dela. É a minha igreja. É a minha igreja. Fale bem da sua igreja, fale bem do seu pastor, fale bem. Se tem problemas, não se assuste. Todas têm. Pastor Vilarindo, da Igreja Batista Central, já está com o Senhor, em memória, ele dizia assim... se você encontrar uma igreja aqui no mundo perfeita, me avise que eu vou para lá. Então não existe. A perfeita vai ser no céu. Então ame a sua igreja, não deixe de ir, vá para a escola bíblica, vá para os cultos de oração, vá para as vigílias, para o louvor, se envolva, faça parte de um pequeno grupo, ore para que a sua igreja melhore e ela vai melhorar. Olha só, gente boa, olha para a sua igreja com os olhos de Jesus. Você tem ideia como é que Jesus olha para a igreja dele? Imagina como é que um noivo apaixonado olha para a sua noiva. Jesus olha assim para a igreja. Então, olhe para a igreja não apenas como uma comunidade de gente problemática, gente com defeitos, gente difícil. Não, olhe para a igreja como uma comunidade de gente que foi resgatada, lavada no sangue do Cordeiro e que está naquele processo de santificação, uns com mais ou menos dificuldade. Mas, acima de tudo, olha para a igreja como a noiva do Cordeiro. Ama a igreja, faz parte da igreja, abençoa a igreja, serve a igreja, porque a igreja é a noiva que Jesus Cristo vem buscar naquele dia glorioso, quando ele cumprirá uma das suas promessas mais extraordinárias. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Cláudio, a igreja é maravilhosa. É maravilhosa e a igreja é vencedora. E ainda mais se ela tiver em movimento. Se ela se movimentar em direção às portas do inferno, sabe o que vai acontecer? As portas do inferno vão cair diante dela e ela vai resgatar muitas vidas para Jesus. E Jesus disse isso. Disse isso. Então, olha só, nós já conhecemos o fim da história. A igreja é vitoriosa. Deus abençoe sua vida, ame a igreja, sirva a igreja, faça parte de uma igreja, faça parte do corpo de Cristo. Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo podcast CBT.